Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caros ouvintes do Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira, bem-vindos ao espaço do Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. O programa Impermanências na grelha radiofónica do Rádio Clube de Angra tem acontecido aos sábados e continuará a acontecer aos sábados pelas 16 horas. Não se esqueça, caro ouvinte, da nossa frase primordial: nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Na vossa presença, a voz de Carlos Amaral. Hoje vamos abordar um tema muito interessante, para mim em particular, e naturalmente para o caro ouvinte, que é o tema da liberdade de pensamento e liberdade de expressão. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não somente as informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a democracia somente existe a partir da consagração do pluralismo das ideias e pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto sempre ao diálogo. A liberdade de expressão e informação é um dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição da República Portuguesa e recebe também proteção na generalidade dos instrumentos jurídicos internacionais e europeus em matéria de direitos humanos. Esta liberdade integra o direito de exprimir e divulgar livremente o pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informado sem qualquer discriminação, impedimento ou limitação, nomeadamente por qualquer tipo de censura. Não obstante a enorme relevância que assumem em qualquer Estado de Direito, fundamentais como são para o desenvolvimento saudável da vida pública nas suas várias esferas, estes direitos e liberdades têm os seus limites naturais, os quais decorrem de outros direitos igualmente protegidos pela Constituição. Assim, a liberdade de expressão cessa quando se traduzir numa ofensa injustificada à integridade moral, ao bom nome ou à honra de outra pessoa. A Constituição garante a todas as pessoas um direito de resposta e de retificação, bem como o direito a uma indemnização por danos eventualmente sofridos. Na nossa Constituição, o artigo 37º, sobre liberdade de expressão e informação, diz o seguinte. Primeiro ponto. Todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados sem impedimentos nem discriminações. Ponto 2. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura.
Terceiro ponto, as infrações cometidas no exercício destes direitos ficam submetidas aos princípios gerais de direito criminal, sendo a sua apreciação da competência dos tribunais judiciais. Quarto ponto, a todas as pessoas singulares ou coletivas é assegurado em condições de igualdade e eficácia o direito de resposta e de retificação, bem como o direito à indemnização por todos os danos sofridos. A liberdade de pensamento é essencial à mente humana. Ainda são inexistentes os meios de se impor normas ao pensamento humano. Entretanto, a manifestação dos pensamentos sempre foi condicionada e não raras vezes punida. A Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, assegura a liberdade de pensamento, a sua manifestação e proíbe o anonimato. Primeiro pensamento e depois, claro, a expressão. A célebre frase "conhece-te a ti mesmo" demonstra a convicção do filósofo Sócrates, que existiu entre 469 a 399 a.C., no investimento da liberdade individual. Foi um dos primeiros filósofos a aclarar o conceito de liberdade e para o qual o homem livre é aquele que consegue dominar os seus sentimentos, os seus pensamentos e a si próprio. Para Sócrates, a escravidão é marcada pelo facto do homem deixar que as paixões o controlem. A palavra-chave para a concretização da liberdade é o autodomínio, ou seja, se for livre a dominar os pensamentos, a expressão agirá em conformidade, sendo também ela propriamente livre. O conceito de liberdade de expressão traduz-se no princípio de que é essencial na construção de uma sociedade democrática e igualitária na sua dimensão individual e coletiva, no sentido de que todos os indivíduos têm o direito de procurar, divulgar ou receber ideias e informações. Com origem nos ideais iluministas, o conceito de liberdade de expressão foi primeiramente documentado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Constituição Francesa do ano 1793. Falamos de liberdades inerentes à própria condição humana. Direitos que são independentes das diferenças culturais, religiosas, políticas, sociais e de quaisquer outros aspectos, visto pertencerem a todos os indivíduos igualmente, devendo ser garantidos para assegurar a condição das pessoas como seres humanos. Em Portugal, como em muitos outros países que viveram décadas numa certa ditadura política, o elemento castrador continua efetivamente omnipresente. Há como que um fantasma chamado pudor ou medo que assombra estas liberdades individuais, impedindo-nos de ser, de facto, um coletivo. A verdade é que ainda há muitos cravos para plantar neste canteiro sem fim. Neste contexto, tal como já foi dito e garantido através deste programa desde o início, o mesmo direito se aplica ao direito à informação, bem como a todos os outros direitos. O seu conteúdo legítimo deve ser definido em termos de necessidades reais. Condicionalmente, obviamente, quanto ao termo necessidades ser entendido como necessidades de desenvolvimento humano e não de interesse próprio ou de qualquer uma paixão. É de facto um erro continuar a considerar a liberdade de informação uma extensão da liberdade de expressão, esta última proveniente da liberdade de pensamento.
O conceito individualista implícito nesta sequência clássica, contemporânea de uma imprensa organizada em linhas mais ou menos artesanais, não apenas deixa para trás os conceitos da sociologia política moderna, as realidades económicas e técnicas atuais que envolvem claramente a adoção de um ponto de vista totalmente diferente. Quer seja a imprensa, as agências da comunicação social, o cinema ou a radiodifusão, a informação hoje é apenas um grau muito limitado, uma expressão de opinião. Essencialmente, a informação é o pré-condicionamento ou a satisfação da própria opinião. Ela precede ou segue a opinião. Além disso, esta opinião é a opinião do público e não dos operadores de notícias, cuja tarefa é, na maioria dos casos, suprimir as suas visões pessoais. É uma questão de opinião de massa e de comportamento de massa. As técnicas das notícias modernas pertencem ao campo da psicossociologia de massa e não à psicologia individual. O condicionamento ou a exploração da opinião de massa e do comportamento de massa é hoje uma grande indústria, cujo funcionamento é apenas em menor grau afetado pelas visões e reações individuais dos seus produtores e até consumidores. Este é o facto social que devemos tomar como nosso ponto de partida. Nem a ética nem a política podem desconsiderar este mecanismo formidável. A tarefa é humanizá-lo. Eu acredito que esta é um dos maiores problemas, dizia eu, desta era, desta atualidade que merece ser repensada. Se quisermos evitar o que ocorre com demasiada frequência, a alienação em larga escala das massas, a mesma revolução deve ser alcançada no que se refere à informação neste século quanto à que ocorreu na educação do século passado. A informação deve ser um direito, portanto também um dever, e esse direito deve pertencer àqueles cujos pensamentos estão totalmente em jogo. Eis a razão deste nosso pensamento. Devemos, sem dúvida, pensar numa reconsideração radical da função da informação. A inclusão do direito à informação entre os direitos do homem significa mais do que buscar um mero aumento ou melhoria no conhecimento disponível ao público. Envolve uma reconsideração radical da função da informação. Significa isto, pois, que os produtos, os métodos e até mesmo a organização da indústria jornalística devem ser reavaliados do ponto de vista não dos interesses ou preconceitos daqueles que controlam a sua produção, mas da dignidade humana daqueles que, daqui em diante, estão justificados ao esperar deles instrumentos de um pensamento realmente livre. A partir do momento em que a informação passa a ser tratada como um dos direitos do homem, as estruturas e práticas que fazem dela um instrumento para a exploração por alienação das mentes das massas, por dinheiro ou por poder, não mais podem ser toleradas. A informação se torna, para aqueles que a transmitem, uma função social a serviço da emancipação intelectual de cada indivíduo disponível. O direito à informação é a extensão natural do direito à educação e esse mesmo facto possibilita definir o seu conteúdo concreto.
Este conteúdo é algumas vezes definido como factos ou notícias brutas, ou seja, notícias não interpretadas. Não deve haver ilusão sobre o valor prático da distinção tradicional entre o facto e a opinião. O que é o facto? É uma prova. E a seleção de um facto é uma expressão implícita de opinião. Não há nada mais enganador do que a quimera da objetividade mecânica. Tampouco pode a liberdade humana buscar salvação para aquilo que se designa como impessoal. Uma melhor definição de informação seria provavelmente uma apresentação independente de materiais que possam ser utilizados por qualquer um na formação de uma opinião. Por outro lado, uma expressão de opinião, seja persuasiva ou desafiadora, é sempre militante. A característica da informação, ao contrário da propaganda ou da publicidade que procede pela observação, é, na verdade, a disponibilidade. Assim sendo, será perguntado se um corolário do reconhecimento do direito do homem à informação não é uma admissão do direito de acessar a todas as fontes de conhecimento em todas as circunstâncias, deixando de lado questões de impossibilidade física. Isto imediatamente sugere à mente as muitas restrições impostas para a proteção dos legítimos interesses políticos, económicos ou pessoais, segredos de Estado, segredos de fabricação e privacidade doméstica. No entanto, a proclamação do direito à educação não significa, por via de consequência, que a criança tenha o direito de aprender qualquer coisa, em qualquer idade e de qualquer forma. Significa apenas que é dever dos adultos dar à criança o conhecimento necessário para o seu desenvolvimento à luz das suas necessidades e também capacidades em termos da sua própria idade. Um direito nada mais é que um instrumento para desenvolver o homem na mente do homem, e um instrumento é apenas um instrumento se estiver relacionado às reais necessidades do homem. O mesmo se aplica ao direito à informação, bem como a todos os outros direitos. O seu conteúdo legítimo deve ser definido em termos das necessidades reais. Condicionalmente, obviamente, quanto ao termo necessidades ser entendido como necessidades de desenvolvimento humano e não apenas de interesse próprio ou de qualquer uma paixão. De sua própria natureza, essas necessidades envolvem uma grande medida de recurso à fraternidade humana e ao diálogo entre homens, um apelo que sempre se entenderá muito além do mero egoísmo. No entanto, é verdade que, como existem grandes variações nas condições de vida e formas de desenvolvimento, as necessidades dos grupos humanos não são idênticas em todos os pontos no tempo e no espaço. Estes grupos não precisam todos das mesmas informações. Portanto, não deve haver medo de introduzir, numa ponderação dos direitos do homem, este elemento de relatividade histórica e sociológica. Longe de colocar em risco a efetiva realização desses direitos, apenas uma avaliação realista à luz dessa relatividade pode dar-lhes significado concreto para os homens que devem lutar para fazê-los triunfar. O direito à expressão da opinião é muito mais estreitamente voltado à relatividade histórica, enquanto o direito à informação
deve ser contado entre as condições da democracia e, portanto, tem a força de um princípio. O direito à expressão da opinião é parte do exercício da democracia e, como tal, compartilha a relatividade de todas as realidades ou práticas políticas. Um regime abençoado, com instituições estáveis e com um grupo de cidadãos apáticos ou tolerantes, ou cujo sentido crítico seja altamente treinado, pode dar mais autonomia à expressão de opiniões individuais. De facto, deve fazê-lo no sentido de que, mais do que qualquer outro, precisa deste estímulo indispensável para se manter o progresso. Em contraste, uma ordem democrática em risco num Estado dividido pela paixão ou pela entrega aos demónios da credulidade ou, novamente, a uma democracia plenamente comprometida com um processo revolucionário ou sistemático de reconstrução, justifica-se a imposição de considerável limitação à liberdade de expressão individual, cujo exercício é necessariamente hostil à realização da unicidade. O reconhecimento de que o direito à expressão da opinião deva ser condicionado pela perspectiva histórica de uma democracia específica não é sacrificar um direito humano à razão de Estado. Pelo contrário, este direito recebe assim o seu pleno significado ao rejeitar sacrificar a um conceito abstrato os méritos e as chances ou oportunidades de sucesso de um compromisso bastante mais concreto. Caro ouvinte, é preciso não esquecer que liberdade sem responsabilidade é uma autêntica confusão. Nem é uma questão de limitação externa, como quando a liberdade humana é atacada pelo fascismo ou por qualquer outra tirania, seja por meio da força ou pela fraude. O que se quer dizer é a restrição autoimposta inerente à liberdade, que é conhecida como o senso de responsabilidade. Da mesma forma como esse senso é derivado da liberdade por meio de um relacionamento interno duplo, a própria responsabilidade é também, por assim dizer, dupla. Em primeiro lugar, toda a liberdade existe em relação a uma determinada situação e, consequentemente, assume a situação a partir da qual ela surge no momento em que, por sua atuação, afirma o seu poder de repudiá-la. Assim, qualquer expressão de opinião livre, para ser válida, para ser o seu verdadeiro eu, deve ter em conta o contexto histórico e sociológico contra o qual ela se posiciona. Em segundo lugar, qualquer expressão de opinião livre é uma tentativa de afetar a liberdade dos outros. Esta expressão é, em essência, muito mais que um apelo dirigido a outros homens livres do que a mera exteriorização de uma convicção interior. Se eu expresso o meu pensamento, faço isso em parte, sem dúvida, para esclarecer ou demonstrar os meus próprios pontos de vista, mas principalmente para convencer os outros. Mas eu não posso, sem o perigo de autocontradição, usar a minha liberdade para apelar à liberdade dos outros, sem tratar a liberdade deles como liberdade, ou seja, sem respeitá-la. Assim, o reconhecimento da perspectiva do momento histórico da sociedade e o respeito pela liberdade dos outros impõem a todos os cidadãos, na expressão dos seus pontos de vista, um duplo conjunto de imperativos, segundo os quais eles devem julgar os possíveis. Estes são resumidos numa única palavra: responsabilidade. A responsabilidade decide até que ponto o direito à expressão da opinião é válido.
e, portanto, esta extensão é relativa, como a própria responsabilidade. Em ética estrita, somente o indivíduo pode e deve avaliar a sua responsabilidade e, consequentemente, colocar um termo ao exercício da sua liberdade no ato da expressão da opinião, seja ela qual for. Porém, a política substitui as partículas desintegradas de sujeitos individuais absolutos por um sujeito coletivo ideal modelado na estrutura do Estado. A democracia é o reino da vontade geral, ou seja, dos cidadãos individuais. Essa vontade geral será uma força real num ser vivo ou uma ficção reguladora, que é uma questão de teoria filosófica. Na prática, é suficiente que, em condições normais, essa vontade geral seja identificada, por hipóteses, com o voto da maioria, embora seja capaz, em períodos extraordinários, por exemplo, durante uma revolução, de ser incorporada numa minoria. Assim, numa democracia, há um juiz reconhecido da responsabilidade do indivíduo na expressão dos seus pontos de vista. Ser um democrata significa reconhecer esse juiz em todos nós. É certo que, como ninguém pode ser totalmente um democrata, salvo numa determinada democracia que já tenha sido alcançada, e como existem apenas democracias potenciais e imperfeitas, é sempre direito do cidadão e até mesmo o seu dever julgar o seu próprio juiz. É o medo deste último apelo que retém os passos das maiorias no caminho da tirania. E da mesma forma, numa última análise, é sempre o cidadão que decide de forma livre, na sua mente, se este é o momento da lei ou da revolução. É neste ponto que a política finalmente cede à ética e é absorvida nela. Sem dúvida, em tal apelo ad infinitum, no qual as regras e as salvaguardas desaparecem sucessivamente, há riscos crescentes de erros. Mas existe alguma liberdade sem risco? Esta é uma pergunta. O risco habita no coração do homem, pois o homem existe apenas inventando todos os dias a si mesmo. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isto é que não deveríamos ter receio e não deveria ser tão difícil discutir uma opinião diferente da proposta ou imposta pelos jornais e telejornais. E também não deveríamos adotar opiniões alheias porque é somente sim e porque sim. A nossa liberdade de expressão permite-nos partilhar e manifestar os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas crenças. Esses nossos pensamentos, ideias e crenças são influência de tudo o que vamos experimentando vida fora e já experimentámos no passado. De tudo o que lemos, vemos e ouvimos. De tudo o que nos rodeia e que nós rodeamos. E somos livres de pensar, idealizar e acreditar no que entendermos. Mas e se tudo o que lemos, vemos e ouvimos for a liberdade de expressão, ou seja, o pensamento, a ideia, a crença de outro ou de outra? Para não haver chatices, adotamos sem querer o mesmo ponto de vista. Começamos a ver as coisas pelo mesmo prisma. É interessante que às vezes deparo-me e reparo que toda a gente diz o mesmo ou tem a mesma opinião sobre um tema do momento. Todos partilham os mesmos conteúdos, a mesma notícia, a mesma perspectiva e outras vezes também dou por mim a fazer o mesmo. Às vezes porque me influenciam e me deixo influenciar sem querer, sem perguntar porquê, sem perceber o outro lado da história. Às vezes penso, se toda a gente acha isto, é porque é verdade que assim o é.
Às vezes estou desinformado ou mal informado, mas outras vezes pergunto por que é que toda a gente acha que isto é assim mesmo e vou constatando factos entre factos. E factos somente se tratam. Vou ao português e aos dois lados da história e o que descubro e constato eu que às vezes o outro lado da história é mais difícil de descobrir, demora mais tempo e dá mais trabalho a encontrar e a constatar. Contudo, há sempre uma ou outra fonte credível que o expõe com mais clareza. A verdade nisto tudo é que os órgãos de comunicação social e as redes sociais pensam muito por nós. E esquecemos de procurar o outro lado da moeda. Esquecemos de dar uso ao espírito crítico. No mundo com cada vez mais influenciadores, estimam-se cada vez mais influenciados. E as opiniões chapa 5, cada vez mais evidentes. A nossa expressão está inconscientemente a ser controlada por forças terceiras que a tornam menos nossa e que nos tornam menos livres sem sabermos. Somos autênticos robôs por vezes? Não, ainda não. Penso que não. E preocupo porque se não há oposição para discutir, não há partilha de ideias e não há também nenhum tipo de evolução. Por outras palavras, uma comunicação social livre é o instrumento-chave para uma democracia franca. E sem democracia não existe liberdade de expressão, nem pluralidade de ideias, nem autêntico progresso. Cabe-nos a nós revalidarmos a liberdade de expressão conquistada em abril de 1974. Errado ou certo, o pensamento de um homem é a sua propriedade mais sagrada. Errado ou certo, os tiranos são igualmente culpados quando o atacam. Ora, para entendermos a importância da liberdade de expressão como um direito natural e inalienável, é preciso fazer uma breve reflexão filosófica. Primeiramente, é importante dizer que liberdade de expressão e liberdade de manifestação do pensamento são expressões sinónimas que indicam o mesmo fenómeno. Expressar o pensamento é manifestá-lo, é exteriorizá-lo, dar forma externa para algo interno, para fins diversos: proselitismo, discussão, reflexão, defesa de uma ideia ou qualquer outro objetivo. Com percussiência, vamos chegar à expressão e entendê-la como forma exterior e, se assim posso me exprimir, o corpo de pensamento, mas não é o próprio pensamento. As convicções, as crenças, as opiniões e as ideias que uma pessoa tem formam a sua liberdade de pensamento e podem, ou não, serem exteriorizadas. Nada obstante essa sutil diferença entre liberdade de expressão e liberdade de pensamento. Muitos podem confundi-las em razão de o exercício dessas liberdades se dar de forma simultânea e inseparável. O homem, no entanto, observa Benjamin Constant, tem necessidade de expressar os seus pensamentos. Ele próprio, o pensamento, por vezes, só é real quando efetivamente é expresso. Por isso, a inseparabilidade dessas liberdades, ou seja, o pensamento do homem ganha vida e vigor através da liberdade de expressão. A importância da distinção é a seguinte e não é destituída de interesse prático. A liberdade de pensamento, consciência e crença é interna, incoercível e insubstituível de controle pelo poder estatal. Mas a exteriorização do pensamento, isto é, a liberdade de expressão, esta pode muito bem ser, e de facto sempre foi ao longo da história da humanidade, objeto de coerção e ingerência estatal. Por outras palavras,
O Estado, nada obstante, não possa fazer nada com relação ao que o homem pensa ou acredita, no sentido de forçá-lo a mudar de opinião ou a extinguir ou introduzir um pensamento na sua cabeça, pode silenciá-lo e impedi-lo de externar as suas crenças e ideias ou puni-lo simplesmente com penas criminais por tê-lo feito. Disso, deduz Spinoza, uma consequência importante. O Estado não pode impor limites à consciência, ao pensamento. Isso não por impossibilidade jurídica ou racional, mas material, porque o pensamento é, de sua natureza, incoercível. Tem-se então liberdade pela impossibilidade de violá-la. Se o pensamento não é atingível em si mesmo, poder-se-á, contudo, compeli-lo nas suas manifestações, no seu substrato de ordem física e na própria vida do sujeito pensante. A liberdade de pensamento, portanto, embora inviolável por natureza, pode sofrer violação estatal através da repressão no seu mecanismo de exteriorização, que é a liberdade de manifestação ou de expressão do pensamento. Neste contexto, o pensamento que deixa de ser expresso por medo de prisão, de coerção, de crítica, é um pensamento morto, é um pensamento estéril, inútil, pois na linha dos ensinamentos de Constant, o homem tem necessidade de expressar o seu pensamento, de divulgá-lo e defendê-lo de acordo com as suas próprias convicções. Por isso, a atuação do judiciário deve ser realizada com muita cautela quando o assunto é liberdade de expressão, pois ela é o meio de se exercitar o direito mais sagrado do homem, ou seja, a sua liberdade de consciência. Os limites da liberdade de expressão, ou seja, uma coisa é censura, outra é responsabilidade. Pelo raciocínio até aqui traçado ao longo do programa Impermanências, a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, se enquadrará dentro das normas jurídicas como um princípio por ser um mandamento de otimização e ter a possibilidade de colidir com outros direitos, como os relativos à honra, à imagem e à própria personalidade. Na maioria das situações em que está em causa um direito do homem, ao contrário, ocorre que dois direitos igualmente fundamentais se enfrentem e não se pode proteger incondicionalmente um deles sem tomar ou sem tornar o outro inoperante. Basta pensar, para ficarmos num exemplo, no direito à liberdade de expressão, por um lado, e no direito de não ser enganado, excitado, escandalizado, injuriado, difamado, vilipendiado, por outro. Nestes casos, que são a maioria, dever-se-á falar de direitos fundamentais não absolutos, mas relativos, no sentido que a tutela deles encontra, em certo ponto, um limite insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas concorrente. E dado que é sempre uma questão da opinião estabelecer qual o ponto em que um termina e outro começa, a delimitação do âmbito de um direito fundamental do homem é extremamente variável e não pode ser estabelecida de uma vez por todas. É muito comum que se confunda o resguardo desses direitos como censura, contudo, respeitando o entendimento contrário, essa é uma conclusão equivocada, pois a censura pressupõe uma exceção prévia à manifestação de pensamento ou ainda a um silenciamento posterior com base em meros pressupostos de ordem psicológica, ideológica e política, o que é totalmente diferente da responsabilização de pessoas que abusam da liberdade de expressão ao ponto de se lesarem outros direitos. Portanto, direi uma vez mais,
Uma coisa é a censura, totalmente inadmissível. Outra coisa é a responsabilização de pessoas que extrapolam os limites e lesam o direito de outras tantas pessoas. Portanto, quando há responsabilização de pessoas pelos excessos na liberdade de expressão, não se trata, de forma alguma, de censura, ou seja, de patrulhamento ideológico, do politicamente correto ou qualquer outra dessas coisas que se dizem por aí. Trata-se, sim, do resguardo de direitos fundamentais tão relevantes quanto a liberdade de expressão e que devem ser totalmente respeitados. É uma medida de ponderação do próprio direito, onde nenhuma regra ou princípio são absolutos. Caro ouvinte, não se condena ninguém, civil ou criminalmente, por meras opiniões, visões do mundo ou por fazer humor. Condena-se pelo abuso de liberdade de expressão quando fere outros direitos fundamentais de outras pessoas que merecem igual proteção. Ou seja, uma injúria, uma calúnia e uma difamação são crimes e ilícitos civis, o que não pode confundir-se com o exercício de liberdade de expressão. É um dos mais comezinhos princípios que se aprende no berço. Isto é, o seu direito termina onde começa o de outro ao seu lado. Lembrar sempre que liberdade não quer dizer licença ou ausência de regras. A democracia depende de haver liberdade e de uma liberdade que existe em todas as dimensões da sociedade. Os últimos anos confirmaram a liberdade na educação em Portugal, que é, efetivamente, na minha opinião, muito limitada. Um sistema geral de educação estatal é um mero artifício para moldar as pessoas, a fim de que se tornem todas iguais. E o molde utilizado é aquele que agrada ao poder predominante no governo. Se eficiente e bem-sucedido, este sistema estabelece um despotismo sobre a mente humana. Formalmente, continuamos em liberdade e em democracia, com eleições em que todos os partidos podem concorrer, apesar de alguns já terem afirmado que vão tentar ilegalizar outros e desconsiderar os seus votantes. As eleições, quando livres, têm a vantagem de permitir substituir o governo. Mas a liberdade e a democracia não são só o voto. A democracia depende de haver liberdade e de uma liberdade que existe em todas as dimensões da sociedade. A educação é uma dessas dimensões e uma das mais relevantes pelo conhecimento e pelos valores e ideias que transmite de geração em geração. Portanto, uma geração sem educação é uma falta grandiosa para o futuro da própria liberdade e, por sua vez, da democracia experimentada até hoje. Tantos são exemplos da falta de liberdade que se foram sucedendo com a proibição de livros com capa azul e rosa, a irresponsabilidade pedagógica pela contradição entre a pseudolinguagem de género que se ensina em cidadania e desenvolvimento, e o conhecimento científico que se aprende em biologia. A propaganda de políticos radicais nas escolas, o fim de exames e de provas de avaliação para que não haja responsabilização ou a contínua desvalorização dos bons docentes pela ausência de incentivos e pelo igualitarismo nos salários. Portanto, tudo somado, há fortes razões para concluir que a centralização do poder educativo nas mãos de grupos de interesse ideologicamente motivados e o afastamento dos pais prejudicam o desenvolvimento da sociedade portuguesa e explicam o paradoxo de que o esforço feito nas últimas décadas nesta área surja agora associado à estagnação do próprio país. Pois é, liberdade é esta palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda, já dizia a poetisa Cecília Meirelles. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles. E no término deste programa de hoje, sobre liberdade, vamos lembrar uma frase que me foi sempre muito querida. A liberdade educa, a educação liberta. Não esqueçam.
A liberdade educa, a educação liberta. E assim chegamos ao final de mais um programa nas suas tardes de sábado pelas 16 horas, entre as 16 e as 17, no Rádio Clube de Angra. E assim foi uma vez mais o Impermanências. E a frase, entre o pouco que se sabe e o muito que há por descobrir, fica sempre à vontade de ouvir. Impermanências.